Fala Dev, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando o ano de 2025 e nada melhor que estudar aqui um pouco de Java, aprender muito sobre Java, muito mais, cada dia mais. E é por isso que hoje vamos aprender como criar uma API REST do Java do zero, com integração com o banco de dados MongoDB, um banco não relacional, onde iremos fazer o CRUD completo com nossa API Java, inclusive a nossa collection do Postman, beleza? Então se inscreve no canal, deixa seu like e vamos comigo. Mas antes, pessoal, eu queria mostrar para vocês alguns destaques que vamos abordar aqui no nosso projeto, que é a configuração inicial do nosso projeto, onde vamos gerar nosso projeto no Spring Initializer. Vamos fazer a nossa integração com o MongoDB e vamos criar aqui os nossos endpoints da nossa API REST. É importante que você já tenha configurado aí na sua máquina o Java 17 e alguma ideia da sua preferência, tá? E também esteja configurado o MongoDB de forma local ou de forma remota, armazenado em alguma nuvem que você tenha acesso, tudo bem? A nossa aplicação vai ser basicamente o que está nessa imagem. Vamos ter os nossos verbos HTTP, né? Get, push, put, delete. Nosso cliente vai fazer requisição para a nossa API, onde teremos os métodos getUser, getUserById, postUser e putUsers e o delete, beleza? Nos nossos repositórios, iremos usar as operações save, update, delete, find e list, tá bom? Então vai funcionar assim: o cliente vai consultar a nossa API vai consultar o repositório, que por sua vez vai no banco de dados Mongoose, traz os dados da consulta ou do comando, né, que seja o insert ou update, e retorna aqui a response para o nosso cliente, beleza? Então vamos para o Spring Initialize criar o nosso projeto. Beleza, pessoal? Basta pesquisar no Google Spring Initialize, que já vai aparecer aqui o primeiro link. E tá aqui as nossas configurações do projeto. Primeiro eu vou mudar o nome do pacote. Vou colocar dev for J. O nome eu vou deixar demo mesmo, tanto faz. O pacote vai ser Java, vou utilizar o Java 17. A versão do Spring eu vou deixar 3.4.1 mesmo e vou utilizar o Maven, tá bom? Aqui eu não vou utilizar o Kotlin, vou utilizar o Java normal mesmo. E vamos adicionar aqui algumas dependências. São elas o Spring Web. Depois eu vou adicionar aqui o MongoDB. Spring Data MongoDB, tá bom? Eu vou adicionar mais uma dependência aqui que vai ajudar a gente, que é o Lombok. Tudo bem? Agora eu vou gerar aqui o nosso projetinho, fazer o download no nosso repositório. Só achar a pastinha aqui. Ok, nosso projeto está salvo. Só vou extrair aqui. E tá aqui o nosso projeto. Feito o download do projetinho, só precisamos ir na IDE de sua preferência. No caso aqui eu estou usando o IntelliJ na versão gratuita, mas você pode usar o Eclipse ou mesmo o NetBeans, tanto faz. Eu vou utilizar aqui para abrir o nosso projeto na nossa IDE, tá bom? Esperar carregar aqui as dependências. Tá aqui o nosso POM, certo? Configurado com as dependências que colocamos, tá bom? Que foi o Lombok, o Spring Web e o Mongo. Tranquilo? Beleza, pessoal, projeto importado. Então aqui nós já podemos criar os nossos pacotes. E o primeiro pacote que eu vou criar aqui vai ser o pacote de models, onde vai ficar os nossos modelos. E vou criar aqui uma nova classe chamada User Model, tá bom? Bem simples mesmo, só para exemplificar aqui para vocês. Dentro de mod eu vou ter um
private long id. Vou colocar aqui algumas propriedades que eu acho interessante. Username, password, e um e-mail. Só vou mudar o tipo deles aqui. Beleza, aqui já temos nosso ID, username, password e e-mail. Aqui eu vou usar uma anotação do Lombok chamada @data, onde já vai gerar para mim todos os getters e setters dos nossos atributos. E agora, pessoal, vem uma configuração do Mongo, tá? Que é basicamente no ID, vou colocar uma anotação @id, para que o Mongo saiba que esse cara aqui é o identificador dessa collection. E tem mais uma configuração que eu preciso fazer aqui em cima, tá bom? Que é o @document, que também é do Mongo. Quando eu preciso passar aqui o nome da collection. O nome da collection vai ser users. Tudo bem? Então tá pronto aqui a nossa configuração, o nosso primeiro modelo. Ok, pessoal, classe de modelo criada. Então vamos criar aqui o nosso novo pacote. Eu vou chamar ele de repositórios. É o pacote que vai ficar nos nossos repositórios, tá? Vou criar uma nova interface aqui chamada de user repository. E essa interface ela vai estender de Mongo repository, tá bom? E aqui eu preciso passar dois argumentos para ela, que é o meu modelo, que é user model, e o tipo do ID que está mapeado dentro da classe modelo. No caso, é um long. Beleza? Feito isso, pessoal, terminamos aqui a nossa implementação da nossa interface. Beleza, pessoal? Nosso repositório está ok, implementado. E agora o próximo passo é implementar os nossos serviços. E para isso, eu vou criar um novo pacote aqui, chamado de services. E dentro dele eu vou criar uma nova interface chamada de user service. Beleza? Dentro dessa interface aqui, eu vou assinar aqui os nossos métodos que iremos implementar a seguir na nossa próxima classe. Por enquanto, eu vou colocar esses dois métodos aqui, o getUser, que vai receber um ID, que vai retornar um usuário. Eu vou colocar também o postUser, que vai receber um usuário, vai persistir na base e vai retornar o usuário que foi persistido, tá bom? Por enquanto temos esses dois carinhas. Aí agora eu vou criar um novo pacotinho aqui dentro de service, vou chamar ele de impl e vou colocar aqui uma nova classe chamada user service impl. E será aqui a nossa implementação da nossa interface user service. Tudo bem? Ao implementar a nossa interface, o IntelliJ ele já avisa que somos obrigados a implementar aqui os métodos que já estão assinados. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa implementação. Primeiro passo, eu vou anotar aqui a classe com @service, pode ser component também, é a mesma coisa, tá? Vou colocar mais uma anotação aqui, que essa aqui é a record args constructor, para ele injetar aqui as nossas dependências, tá? Vou criar um novo atributo aqui para essa classe, que vai ser o private use repository, tá bom?
Só põe um final aqui que eu esqueci de colocar. Private final user repository. E o nosso Lombok ele vai injetar aqui uma instância dessa classe do repositório para que nós possamos utilizar dentro aqui da nossa classe de user service implementação, ok? Então aqui agora é só usar o nosso objeto user repository ponto find by id e aqui eu passo o nosso id, beleza? Ele vai falar que pode retornar um opcional e aqui ele atualizou para mim que ele retorna um opcional de user model, tranquilo? E aqui o post user, vou chamar aqui o repository, vou chamar o save, vou passar aqui o modelo que eu quero que ele salve, beleza? Então ele vai me retornar aqui o modelo que ele acabou de salvar no banco de dados. Beleza, então tudo certo por aqui. Agora vamos criar os nossos controllers, tá bom? Para isso, vou criar um novo pacote aqui chamado controller. Dentro dele vou criar uma nova classe, vai ser o user controller. E aqui temos algumas anotações para fazer. A primeira que eu vou fazer é o @west controller, para que o Spring identifique que essa é uma classe de controller, tá bom? Só de fazer isso aqui o Spring já sabe que aqui é um controle, e aqui teremos os nossos endpoints. Agora, pessoal, no nosso controlador, eu vou colocar mais uma anotação chamado @request mapping, esse cara aqui, tá? E aqui dentro eu vou passar um value, vai ser o /API. Tranquilidade. Feito isso, vou colocar só mais uma anotação aqui, que é o required Argus Constructor do Lombok também, para ele injetar o nosso CS aqui dentro. E feito isso, podemos começar aqui a nossa implementação. Então primeiro eu vou criar aqui a nossa variável, vai ser o private final user service, tá bom? Esse user service aqui, ele vai ser a nossa interface, tá? Não vai ser a IMPL, é a interface, ok? Tudo bem? Eu vou chamar aqui de service mesmo, tá bom? Então tá aqui a nossa variável. Dois métodos por enquanto, que é o getUser, que recebe um ID, e tem o post que vai salvar o modelo do banco de dados. Você lembra, né? Desses carinhas aqui. Eu tenho uma implementação dele, que é exatamente essa. Então, aqui no nosso controlador, vou criar um novo método. Vai ser, vou colocar aqui, começar pela anotação, @getMapping, ok? Eu posso simplesmente colocar o path aqui, user, mas eu não vou fazer isso, vou colocar aqui, ó. Aqui eu posso botar um value também, da mesma forma que eu fiz ali em cima. E aqui vai ser /user. Aqui abaixo dele eu vou declarar um método que eu vou estar utilizando, que ele vai retornar um response entity, e dentro dele vai ter um user model. Correto não seria retornar um model aqui. O correto seria retornar um DTO. Mas na nossa próxima aula eu vou fazer essa refatoração. Por enquanto, eu vou deixar o model mesmo, ok? Vou chamar aqui de getUser. Vou fechar ele aqui. Por enquanto, vou colocar um return null aqui, só para a gente trabalhar. Aqui, pessoal, lembra que ele recebe um ID? Então eu preciso colocar esse mapeamento aqui no nosso controller. Então eu vou botar aqui um barra
entre chaves, eu vou colocar aqui ID, ok? E aqui dentro do parâmetro do método, tenho que colocar um annotation, que é um arroba path variable. Vou botar o nome dela aqui. Ops. Vou botar o nome dela aqui, que é o ID, que é esse mesmo nome que está aqui, ó, no path variable. Ele tem que estar aqui dentro também, tá? E aqui eu vou declarar ele normal, long ID, certo? Se já tiver o mesmo nome aqui, ele já vai casar. Não precisaria colocar esse nome, mas no exemplo que eu estou te mostrando, eu vou colocar o ID aqui. Caso seja diferente, ele vai casar da mesma forma, ok? Ficou claro? Se não, comenta aí alguma coisa. Então, agora o que é que faz? Eu vou chamar o nosso serviço ponto get user e passar o ID, ok? Só que aqui teremos um problema. E qual que é o problema? O nosso método ele retorna um optional de user model. E o nosso get user aqui do controle ele retorna um response int de user model. Então, ele vai pedir aqui para a gente refatorar. Mas eu não vou fazer isso, ok? O que eu vou fazer? Bom, pessoal, configurado aqui o nosso path variable barra user barra o ID, tá? Lembrando que esse ID aqui que você vai receber tem que ser esse mesmo nome aqui, tá bom? Senão ele não vai conseguir atribuir dentro da variável. E agora precisamos implementar esse cara. E se você lembra bem, quando eu chamar aqui o meu service get user, ele vai retornar um optional. E o nosso controlador, ele retorna um response int de user model, tá bom? Então tem uma diferença aí. Na verdade, eu posso até tirar esse response int mesmo. Ele vai retornar um user model. Então o que é que precisamos fazer? Eu vou chamar aqui o meu service ponto get user, passando o ID. Você vai ver que ele vai reclamar. Então eu vou usar mais um comandinho aqui que é o ponto else throw, ok? Por enquanto eu vou fazer isso. Depois a gente vai tratar isso aqui para retornar um 404 que ele não encontrou o usuário, mas por enquanto eu vou deixar assim e ele já vai resolver. Só vou colocar mais uma anotação aqui. Não, na verdade acho que nem precisa. Vamos para o próximo método. O próximo ele vai ser próximo método que iremos implementar, ele vai ser o post user, que é esse carinha aqui. Então, eu vou começar aqui anotando ele, o post mapping. E vou colocar aqui um value nele como barra user, ok? Feito isso, eu vou criar um método aqui. O que que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um user model. De novo, pessoal, não é o correto retornar um modelo aqui dentro do controller. O ideal é sempre retornar um DTO, tá bom? Eu estou fazendo isso para ser mais rápido, mas depois eu vou refatorar isso aqui e vou colocar para ele retornar um DTO e não um modelo. Isso é incorreto, tá bom? Agride muito os padrões de projeto. Então não façam isso. E agora eu vou colocar aqui o nome do método, que vai ser post user, tá bom? E o que é que esse post user vai receber? Ele vai receber um user model, que vai ser o border aqui da requisição do post, tá bom?
Então eu preciso colocar uma anotação aqui, que é @request body. Ou seja, ele vai pegar o body desse post e vai atribuir aqui dentro dessa variável. Feito isso, né, estando com a variável na mão, então eu só preciso fazer um return, chamar aqui meu service e chamar aqui o post user, passando o body dele aqui. Opa, pegou errado aqui. Body, na verdade, passando o body para dentro do meu service. Então, com isso, fizemos aqui a implementação dos nossos dois endpoints. Um primeiro que vai buscar um usuário por ID, o segundo que vai publicar, vai postar, vai inserir na nossa base de dados, um novo usuário. Beleza? Vou dar o Ctrl Alt O para remover os imports que não estão sendo usados e Ctrl Alt L para indentar aqui o nosso código bonitinho.